Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa falando aí sobre o Flamengo, a partida que aconteceu com o Palmeiras e a preparação para a partida contra o Bolívar pela Libertadores da América. Voltou a Libertadores, hein, meus amigos? E também sobre, meus amigos, as lesões que aconteceram com Cebolinha e com Matias Vinha. Vamos analisar nesse momento. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, dá aquela moral e se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Créditos ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Vendo vocês ontem, e eu tava vendo a análise que vocês fizeram ontem a respeito do jogo. Esse gol para mim é igualzinho que aconteceu no meio de semana, eles repetiram a dose no final de semana, né? Não, eu não consigo, sabe, eu não consigo ver o toque na bola, eu não consigo ver a imagem casada do toque na bola com a bola, com a movimentação dos jogadores dentro da grande área. Você é igual o Abel, não confia nas linhas também? Não, bom, quando tiver VAR no Brasil, aí a gente vai discutir. Quando tiver o VAR no Brasil, a gente vai discutir. Se a Dani tivesse aqui, ia dizer, Pascoal, mas tem o VAR. Não temos o VAR. Isso aí que nós temos não é o VAR. Nós temos o VAR da 5ª categoria. Quando tiver o VAR, aí a gente pode discutir, né? Tá. Teve lance com probabilidade de expulsão, como teve no primeiro jogo da Copa do Brasil. Rafael Veiga deu um pisão também no jogador do Flamengo, era lance de expulsão. Ontem também era lance de expulsão. Então, coisas que a gente vai enxergando e vai analisando. Agora, assim, o Flamengo teve alguns bons momentos, criou algumas possibilidades. O Palmeiras teve no seu goleiro um grande personagem na partida ontem. E depois o Palmeiras chega ao empate quase com um grande equívoco da arbitragem, né? Porque a bola não pode marcar impedimento quando a bola chega, quando a bola sai, né? Aí as pessoas se atrapalharam, todo o bandeirinha se atrapalhou inteiro e aí apareceu. Esse tem um lance semelhante. Esse é o lance, ó. O Rony tá atrás Isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo porque... O Bandeira não prestou atenção e... Tava pensando nos boletos que tinha que pagar hoje, deve ser alguma coisa assim. Chegar nesse... Sabe por que eu quero chegar nesse ponto? Diga. Por causa desse menino que fez o gol. Luigi. O Luigi. Eu já falei algumas vezes dele aqui no programa, mesmo sem ele jogar, e às vezes as pessoas desconfiam. Pô, será que o Palmeiras tem tanto bom moleque assim? Como eu falava do Vitor Reis, vai estrear, quando botar um zagueiro do Palmeiras, um menino que chama Vitor Reis, esse aí é diferente, joga bem e tal. Eu falava desse Luigi, quando esse moleque entrar, entendeu? Você vai ver como é que ele é um centroavante grande, um moleque encorpado e tal. Aí aparece, faz o gol, todo mundo fica meio que surpreso. Eu não fico surpreso porque eu vejo o jogo de tudo quanto é tipos, de sub-17, sub-20, eu tento ver tudo para ficar o melhor informado possível. Agora, em algumas partes eu concordo com o Abel na entrevista coletiva, em outras partes eu não concordo. O que você não concorda? Eu não acho que é todo mundo contra um. Tá. Eu não acho que é todo mundo contra o Palmeiras. Eles erram e acertam na mesma medida, né? Erram e acertam. Eu não acho que querem ver crise no Palmeiras, não é bem isso. A gente tem que analisar as próprias situações e ver que o Palmeiras teve as suas deficiências no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, por conta do próprio treinador do Palmeiras, que montou uma estratégia completamente equivocada, botou todo mundo na defesa e ninguém saiu para jogar. No segundo jogo quis jogar, mas só fez um gol, não fez o segundo para levar para os pênaltis, nem o terceiro para ficar com a vaga. E ontem fez o suficiente para empatar. Mas só que ontem o Palmeiras poupou mais jogadores do que o Flamengo. O Flamengo botou mais titulares, no meu modo de ver, do que o Palmeiras na partida de ontem. Mas acho natural. Porque bem. O Palmeiras tem uma partida importantíssima. Não ia botar o Estevão para jogar ontem. Eu tinha falado aqui na sexta-feira, o Estevão não vai. Fiquei surpreso com a não ida do Dudu, porque o Dudu teve um problema na panturrilha. Acho que vai ficar um mêsinho fora, hein? Mais ou menos. Foi o que o Abel falou, inclusive, na coletiva. Enfim... acho que foi um jogo lá e cá, o Flamengo um pouco melhor do que o Palmeiras, na minha visão, mas é um jogo que tinha características de empate. Então, eu não fico surpreso. Fico surpreso com a ausência do VAR. Sim. Se a gente tivesse o VAR, seria melhor. O Mauro fala sempre aqui, eu sempre aplaudo o Mauro por isso, porque... você não pode pagar 70... Quantos paga, Adriano? Milhões. 70 milhões. 70 só milhões, isso. Do Brasil. 70 milhões, 100 milhões para o Campeonato Brasileiro e não tem um VAR minimamente que funcione. Um VAR... a gente vai chegar no jogo do Fluminense... Só tem uma coisinha aqui, o Fabrício até está me lembrando, é um ponto fundamental. Vamos lá. O gol do Luigi foi o VAR que salvou. Não, foi o VAR que salvou. Sim. Porque foi o VAR que salvou. Verdade seja, porque ia se cometendo um erro
absurdo, mas um erro catastrófico em campo. Não vê que o Rony estava tão atrás, participando da jogada, e depois que o Luigi estava atrás da linha da bola, mas assim, não é que ele estava um pelinho, não, o Rony estava bem atrás e o Luigi estava bem atrás. Então, assim, não se ater a esse lance. Nesse caso, não era o VAR que eu passei a chamar de feijoada, que uma hora é um pezinho, uma hora é um ombrinho. Exato. Cada hora tem um negocinho, né? Tinha um bom espaço ali. Esse tinha. Pô. E aí passa a dar razão no pedaço da entrevista do Abel, que voltou com aquele discurso chato. Você pegar, já fez 20 vezes esse ano o mesmo discurso lá chato de tá todo mundo contra a gente e tal. E aí ele vai para a arbitragem, ele vai para o calendário. O Abel veio aqui sabendo que ia jogar 70 partidas aqui. E na época do Zinho já se jogava 60 também. Mas enfim, ele sabe que o calendário é esse e é para todo mundo. Então não é só para o Palmeiras. Não desgasta apenas os jogadores do Palmeiras. Desgasta aqueles que têm sucesso e vão avançando nas competições. No ano passado foi o Fluminense, que foi até a final, né, da Libertadores. Sim. Aí você joga mais vezes porque você teve sucesso. E o Palmeiras vários anos jogou mais vezes e pode jogar esse ano por ter sucesso e avançar nas competições. Já não vai ser o caso agora que ele ficou fora da Copa do Brasil. Mas pergunta se o Abel gostou de ficar fora. Claro que não. Ter esse espaço no calendário. Claro que não, ele queria jogar. Mas neste lance, isso deu uma enchida de bola pro Abel, porque ele fala, pô, bandeirinha não levantou. Parece que está contra a gente mesmo, entendeu? Sim, e aí sim. Você tem razão, o VAR salvou, seria uma pena. Porque o VAR salvou esse gol, mas no lance do gol, invalidado do Palmeiras, o bandeirinha corre para o centro. Pois o bandeirinha, veja o lance do gol invalidado do Palmeiras, ele dá o hora gol, do cruzamento. O VAR é que anula o gol. Isso. Porque, assim como foi na quarta-feira, o VAR anula por causa... Aí é um impedimento feijoado, é um joelhinho na frente. Aí é uma coisa, vou passar a bola pro Zinho aqui, mas assim, aí é uma coisa que eu discuto assim, seja pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Atlético, pro Cruzeiro, pro Inter, pra quem for. Esse detalhezinho mínimo ali, aquela coisinha mínima ali, é o antifutebol, cara. É o antifutebol. Tem mais a mesma Até linha. porque você tem ali pelo menos uns 30 centímetros de área ali, de margem, para mais ou para menos. Se você tem um detalhe ali... o feijoada, só o pezinho. É o que você fala. É um pezinho. Aquele detalhezinho é o antifutebol. E não é porque é pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Corinthians, para quem for. Para quem for. E isso, para mim, é um absurdo. Quero ouvir o Zinho aí, Zinho. A arbitragem aqui está sendo discutida, mas se você quiser falar do jogo também, fica à vontade, porque ontem... O Abel falou que o Palmeiras saiu chateado, que disse que o Palmeiras jogou melhor. Mas o Tite falou que o jogo foi maravilhoso do Flamengo. E que o melhor jogador em campo foi o Everton com 2 grandes defesas. Por isso o Flamengo foi melhor. O Everton fez realmente 2 grandes defesas, mas os 2 técnicos acharam que podiam ter ganho o jogo. Eu quero entender quem tem mais razão aí nessa conversa, Zinho. E pode falar da arbitragem também, fica à vontade, hein? Eu não gosto muito não desse assunto, mas infelizmente pela incompetência de alguns árbitros, que transfere também para o VAR, né? O Mauro Naves sempre fala isso, é melhor pegar o árbitro principal mesmo do jogo e deixar no VAR, porque quem está decidindo é o cara do VAR, o cara não tem a personalidade, porque ele está no campo, tem lance que é interpretativo, para mim não tem que chamar o VAR. O próprio lance da expulsão que a gente vai chegar a falar também, mais uma polêmica no jogo, essa chatice, né? De toda hora é só isso que a gente fala. E de bola, a gente acaba falando menos. Como o Abel falou pouco disso na entrevista dele. Vai muito para essa coisa de todos contra o Palmeiras, de que o VAR, que isso e aquilo, mas bola, o campo, o que aconteceu, falaram um pouco. E eu acho que foi um bom jogo. Melhor do que aconteceu na Copa do Brasil. Pô, sem dúvida. Na Copa do Brasil, no primeiro jogo, o Flamengo amassou o Palmeiras. O Palmeiras não quis jogar. O Palmeiras foi para tentar um empate. Foi ridículo, a ponto, não concordo, mas a ponto do torcedor ir lá no CT do Palmeiras para cobrar dele, da postura covarde do Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ou não foi isso que aconteceu? A cobrança, toda essa fala, toda essa pressão em cima do Abel, pela primeira vez, foi por causa do péssimo jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Mas vai para o segundo jogo. O Palmeiras amassa o Flamengo. Poderia ter normalmente ganhou o jogo, mas poderia pelo menos ter levado para o pênalti. Tantas as polêmicas que aconteceram, mas o Palmeiras foi muito melhor do que o Flamengo no segundo jogo. Aí a crítica foi para o outro lado. Poxa, o Tite, né, também, o time não jogou, o time sentou na vantagem que tinha. O jogo de ontem
Para mim foi equilibrado. Os times jogaram, os times tentaram a vitória. O Flamengo começa melhor, pressiona um pouco mais, o Palmeiras se recupera no jogo, iguala o jogo, vai também. Aí o Flamengo faz um gol, aí o Flamengo fica com mais chance, e o Palmeiras vai buscando, e o Palmeiras faz substituição, volta pro segundo tempo, vai pro jogo. Teve jogo, gente, não teve só. Teve aí as polêmicas da arbitragem. Mas eu vi 2 times, pelo menos com postura diferente do que aconteceu na Copa do Brasil. Tanto é que o equilíbrio que tem nesse clássico, a rivalidade que se tornou esse clássico e a qualidade que tem nas duas equipes, acontece isso. Flamengo ganhou uma, Palmeiras ganhou a outra, esse outro jogo foi empate, teve chance para os dois lados, treinador fala que o time dele foi melhor, merecia a vitória, o outro também fala a mesma coisa, porque ambos têm razão. Durante o jogo, todos eles também tiveram momentos para vencer a partida. E acho que o empate foi justo. Aí eu concordo com o Pascoal. O Palmeiras mais desfalcado. O Palmeiras mais desfalcado. O Flamengo estava com... Vamos botar aí 90% do seu time principal. É uma escolha de começar com o Edge e não com o Varela. Né? As mudanças ali que tem. Mas o resto estava ali. Aí o Cebolinha machuca, sai, mas entra o Luiz Araújo. Ele faz mudanças, o Tite, durante o jogo, porque tem opções para fazer isso. Então, assim, o Palmeiras já vem desfalcado no Clássico, mesmo na Copa do Brasil, porque Estevão não joga. Ele optou no primeiro jogo, erro dele, do Abel, taticamente começar com 2 laterais diferentes do que vinha jogando. Mas assim, ele tem mais desfalques que o Tite. E aí, eu concordei com o Pascoal. Agora eu vou discordar, porque o Pascoal diz que o elenco do Flamengo está muito na frente. Muito na frente, né? É assim que o Pascoal usa. Mas está muito na frente. E os jogos não me mostraram isso. Me mostraram equilíbrio, mesmo o Palmeiras mais desfalcado. Mostrou que os elencos não tem essa distância enorme, não. Pelo que os jogos me mostraram. O momento não me mostrou essa vantagem de elenco do Flamengo. Não me mostrou. Equilíbrio, né? O líder do Brasileirão é o Botafogo. Quem está chegando ali na vice-liderança é o Fortaleza. Então tá tudo aí no bolo. Se você for falar individualmente, o Flamengo pode ter mais opções. Mas esse momento não é um elenco muito na frente. Não é muito na frente. Nós falamos isso. Encurtou com as contratações, com o momento dos times, encurtou essa distância. Não tem esse favoritismo. E a Libertadores vai mostrar isso. Ozinho, e se hoje você fizer uma enquete entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, os torcedores do Flamengo estão muito mais insatisfeitos. De novo? Quarta-feira já tá, agora de novo? Vê como eles estão amando o Tite. Desempenho, né? Desempenho. É o desempenho. O Tite está lá, criticado porque tem que ganhar, porque realmente é um elenco caríssimo e tal. Acho que o Flamengo entrou com o time titular ontem. É isso aí, ó, lateral direito, é uma opção, já jogou quantas vezes? Léo Ortiz com o Fabrício ali na dupla de eu não vi desfalques ontem. Ele perdeu depois do Cebolinha, aí é outra história e tal, mas começou com o time completo ali e tal. E aí o torcedor não admite no Maracanã que não ganhe de um Palmeiras que não estava completo, por mais que as forças se equivalem dentro de campo. E tem um detalhe que a gente pode discutir aqui. A gente vai ouvir o Tite, porque a bola aérea tem sido um problema, né? Opa! E o Tite diz que não necessariamente. A gente vai ouvi-lo sobre isso. Né? E depois vamos falar sobre substituições também. Porque quando a gente fala das substituições no segundo tempo, aí o Abel levou vantagem na hora de substituir e o Tite deu uma recuada, chamou o Palmeiras. Vamos falar sobre isso. O Abel também tirou os 2 caras que estavam jogando bem. Pois é, mas deu certo, não deu? Aí na hora do gol, Rômulo, Rony, Luigi. Os três que ele colocou. As coisas deram certo. Pode ser engenheiro de obra pronta, beleza, mas o que aconteceu... Aconteceu. Sim, claro. Vamos ouvir o Tite, vamos lá. Primeiro um grande jogo de 2 grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com 2 grandes trabalhos, com 2 grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice
de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Então, a gente foi nessa tela aí. Vamos explicar esta tela, tá? Times que mais sofreram gols de bola parada no Brasileirão. Bola parada não necessariamente é uma bola aérea, certo? Falta lateral, escanteio, falta frontal. Só tirou pênalti aí, tá? Só tirou pênalti dessa conta, mas aí você tem... Aí tem incluídas também bolas aéreas oriundas de bolas paradas, tá? Mas tem de tudo aí. O Flamengo tem 10 gols sofridos com essa característica. É o que mais sofreu. Aí você tem o Atlético e o Vasco com 9, o Vitória e o Fluminense com 8. Não, a bola aérea na defesa do Flamengo é o famoso trem fantasma, né? Trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Porque quando a bola sai caçando borboleta. A bola vem fazendo curva, é um susto. E eu me impressiono porque os zagueiros do Flamengo são muito altos. Não tem zagueiro baixo. É uma questão de... O Palmeiras ontem... apenas um detalhe. O Palmeiras ontem optou pela marcação nas faltas laterais e escanteios pela marcação por zona. Não teve nenhum lance que marcou individual. Marcou por zona. Né? O que é marcar por zona? Posiciona os jogadores dentro de um setor da grande área. Ou em cima da linha da pequena área, ou um pouquinho mais para frente, dependendo do setor onde saiu a falta ou se é um escanteio. Né? Então, ou um pouquinho mais para dentro da pequena área, marca por zona. Palmeiras optou por marcar por zona. Ontem, no jogo contra o Flamengo. O Flamengo marca misto, zona e individual. Alguns jogadores individualmente e outros marcando por zona. Mas não tem tido sucesso. O Flamengo tem apostado muito mais na linha de impedimento do que propriamente na marcação da bola aérea. No jogo do Allianz, a gente viu isso claramente, né? Até no gol do Flaco Lopes de cabeça que foi anulado, como ontem também teve aquele gol não foi cabeça, né? Porque o Gomes cabeceia, no rebote o Flaco Lopes acaba tocando para dentro do gol. Como na quarta-feira eu também não me convenci se estava... Eu não consigo me convencer se estava ou não. É apenas uma questão de agora na Europa tem... Agora vai usar na Inglaterra e na Espanha, eles vão começar o campeonato com a nova tecnologia, né? Com a tecnologia de que... Quando bate, tem um chip na bola, não sei se vocês sabem disso, quando der o tic na bola aqui, trava a linha do posicionamento. É quando bate na bola. Não é quando aí você... é perfeito, aí não é para ter erro. Quando alguém escolhe que bateu, entendeu? Não é o frame, né? Ou o microframe, ou as coisas que a gente... É da televisão, que é onde que a gente trabalha. Mas é exatamente isso que acontece. Quanto ao time do Flamengo, vai jogar contra um time que... vou dizer para você, amanhã que é o jogo, quarta-feira é o jogo, né? Do Flamengo? É quinta. É quinta, então eu vou deixar para quinta para dar o resultado. Mas com o time... Não, lamento mas muito, quinta eu não estou aqui, eu quero quero ouvir hoje. Eu lamento muito as duas contusões do Flamengo. Claro. São dois grandes jogadores e lamento que o Flamengo também não vai poder usar o Bruno Henrique, que está suspenso. Está suspenso. Então eu lamento muito, lamento mesmo. Mas porque o Cebolinha estava voltando de contusão, tem outra contusão. Esse ano do Cebolinha não está fácil, né? O Vinha também vinha nessa de voltar a se recuperar, ir para a seleção, voltar a se recuperar e acaba perdendo isso aí. Eu lamento muito porque o elenco do Flamengo, ao contrário, eu sempre gosto assim, de concordar com o Zinho, mas tem hora que agora você vai discordar do Zinho. Tem momentos que eu não concordo, né? São pequenos momentos. O elenco do Flamengo é muito na frente dos outros, não é um pouquinho não. Tem certeza Muito disso? Obrigado, me ajudou bastante. Muito na frente. Você pode dizer assim, o Flamengo não está jogando bem? É uma realidade. Então, eu acho que o Flamengo não está jogando bem. Eu estou propenso a estar com você nessa, porque eu acho que o Flamengo está à frente dos outros, mas o Flamengo não faz valer essa teoria. No campo ele não faz valer isso. Por isso que o torcedor está bravo. É isso, esse é o ponto. E quem é responsável? O Zinho está revoltado lá, já vou lá. Quem é responsável por o time render ou não? É o técnico. Minha cabeça então, tá aqui assim. É por isso que o torcedor está chateado com o Tite. Porque todo mundo entende que o elenco é melhor mesmo. Todo mundo entende que é o elenco mais caro. Sim. Só que não é o que está jogando mais bola. É por isso que o torcedor não está feliz. Agora, na declaração do Tite ali, tem duas coisas que também incomodam o torcedor. Primeiro, ele fala, é a média. Isso é a média do campeonato. Levar esse tanto de gols assim, de bola aérea e tal, está na média. Ninguém quer que o Flamengo, com esse elenco, esteja na média. Flamengo, que a gente já falou aqui... 3 semanas contratou alguém só para treinar a defesa, que era treinada pelo Matheus, agora levou mais um especialista.
E o Tite fala, não é gol de bola levantada, é gol de rebote, porque o Rossi rebate. Mas aquilo entra na estatística de uma bola levantada na área. Contigo, pô, lógico. Lógico, a cabeçada do Gomes, a cabeçada do Gomes chega na frente da defesa, mesmo que se o gol vai ser invalidado ou não, entra numa estatística de bola aérea que o Flamengo não cortou. É claro que não dá para cortar todas. O gol do Flaco, que foi dado impedimento no jogo aqui, não aconteceu o 2-0, tinha 9 jogadores do Flamengo. Aí, essa bola ganhou o adversário. Quando a gente falou, não, mas é muito, só que não está colocando em prática essa diferença de elenco. Eu acho que na teoria ele tem uma diferença de elenco. Sim. Mas realmente em prática, o Palmeiras ontem, até para passar para vocês, hein, o Palmeiras ontem, você lembrou bem, cara. O Palmeiras está sem o Estevão, que vem sendo o principal jogador do Palmeiras aí há algum tempo. É um menino do individual, no time coletivo, é um menino que traz a individualidade. O Palmeiras... Começa sem o Veiga, sem o Rony. Tudo bem que o Dudu não está no melhor momento, voltou, não se encaixou, mas... tudo bem que o Felipe Anderson também ainda não encaixou. Muda os dois laterais de novo. Tira Rony, tira Rafael, muda os laterais e tal, etc. Quer dizer, um Palmeiras, se você olhar ali, você fala, pô, pera um pouquinho, esse time do Flamengo... Você olha o time do Palmeiras, o pessoal gosta de fazer um cara a cara aqui, você olha aquele time do Palmeiras que começou o jogo, dificilmente você vai olhar para aquele time do Palmeiras e falar assim, no Flamengo esse aqui seria titular, olhando o Flamengo de hoje, né? Sim. Dificilmente. Até para fazer um comparativo. Mas, gente, chega um dado momento... Este Palmeiras, ele encurralou o Flamengo aqui no jogo de volta, poderia ter sido 2-0 pelo menos levado para os pênaltis, e esse Palmeiras ontem fez jogo duro, poderia ter vencido de novo o Flamengo e dessa vez no Maracanã. Eu acho que a questãozinho é assim, o Flamengo não está conseguindo pôr em prática mais uma vez a capacidade que na teoria tem. Aí eu quero te ouvir que você estava tendo um piripaque aí já com essa conversa. Não é nem piripaque, assim. É que você tem que tomar cuidado com um artista que a gente tem no programa. Esse viu? Você tá chegando, cuidado. Entendeu? Porque ele tem um poder, ele olha como ele é artista. Ele é encantador de serpentes, esse aqui Inolan lá de Nova Iguaçu, o Tony lá de Nova Iguaçu, ele falou assim, Pascoal é um artista, hein? O Pascoal, eu também adoro o Pascoal, gente, eu também adoro o Pascoal. Mas calma. A gente aqui tem conversado que, com as contratações, com a janela, eu não estou aqui dizendo que o elenco do Flamengo não é o melhor. Sim. A minha discussão é que eu não acho que é muito melhor. Então, se para você... O William Tavares, você acha que ele tá igual o Pascoal? É muito melhor? Sem essa intensidade, muito melhor, mas eu acho que é melhor. Melhor. Então tá. Porque o que o campo está me mostrando não é isso. Você quer falar o quê? De nome? Você quer falar de nome? Sim. De papel? De história no futebol? Aí beleza. Claro que o Davi Luiz tem uma história muito maior, né? O Léo Pereira já ganhou tudo que é título no Flamengo. Tô falando só da zaga, né? O Rossi vem do Boca Juniors. O Varela é da seleção do Uruguai. Né? O Vinha também. O Ayrton Lucas já pegou a seleção brasileira. No papel e com currículo, Bruno Henrique, Gabigol. Agora, no campo, não estão me mostrando isso. Bom time, vai brigar por título, mas eu não vejo que está muito à frente dos outros. E aí eu não falo só do Palmeiras, não. Do Botafogo, que é o líder do campeonato. 11 contra 11 tem jogo. E o Tite tem que colocar isso na mente dos atletas dele. Porque parece o seguinte, o Flamengo, às vezes os jogadores entram nessa pilha. Nós somos muito melhor, nós vamos ganhar. Classificamos na Copa do Brasil em cima do Palmeiras. Eles sufocaram a gente lá, mas aqui a gente garantiu o resultado. Aí vai pro jogo olhando assim, Maracanã tá lotado, só tem torcida do Flamengo, o nosso time é melhor, classificamos. Aí entra meio que assim, vamos ganhar a hora que a gente quiser. Não é assim. No papel, nome tem até mais, mas vontade, aplicação, arrumação tática, organização, né? Vontade para ganhar o jogo, eu vi um Palmeiras igualando o jogo, com um time com menos qualidade nesse jogo. Isso. Mas o que eu vi dentro de campo foi um jogo equilibrado. Então, assim, eu não concordo com essa coisa que é muito melhor. Muito melhor é quando você tem os melhores jogadores e dentro de campo faz acontecer.
Aí você é o melhor, aí você está muito à frente. Ah, eu sou o melhor e vou ganhar. O Flamengo era o melhor e ano passado não ganhou nada. Nada. Trocou treinador, trocou treinador, trocou treinador. Então, assim, tem no papel o melhor, mas não está dentro de campo muito à frente dos adversários. Tanto é que está aí, ó. Ah, é o único do G4, o Mauro Naves fala isso e é verdade, que está em 3 competições do G4. Mas o São Paulo, que é o 5º, também está em 3. E ninguém também fala muito do São Paulo, como também não fala do Fortaleza. Só o Mauro Naves é que em todo programa fala do Fortaleza, que está em 2 competições, né? Que classificou em primeiro no grupo que tinha Boca Juniors. Então é um time que 11 contra 11 ganhou do Flamengo dentro do Maracanã, no Brasileirão. Então essa diferença no campo não está aparecendo. E ganhou do Palmeiras também, botou uma sacola no Palmeiras. Botou 3 também lá. A gente falou do Abel, a gente ouviu o Tite, falamos do Abel e não ouvimos o Abel, né? Vocês querem ouvir o Abel? Vamos lá. Pode ser? Vamos lá? Sim. Vamos nessa então, vamos ouvir o Abel. Acho que hoje fizemos uma belíssima partida, por aquilo que queríamos merecíamos ter ganho o jogo e eu falo numa palavra que tem a ver com coragem. Eu acho que no último jogo eu falei sobre isso. Eu não consigo entender como é que o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador do Flamengo não é expulso, quando até a língua trilha e dá na cara. Acho que há uma falta de coragem, porque é só seguir as regras. Onde é que está o critério dos lances? Porque é que o do Botafogo foi vermelho, que tem muito menos gravidade do que este, e este é amarelo, quando nós temos recurso a VAR? Não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso, são muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos, batemos recordes socialmente e somos das equipas que mais é seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Como disse, há fatores que nós não controlamos, que mais uma vez condicionam o desenrolar do jogo, tem a ver com erros claros de arbitragem, são claros. Entramos, sobretudo na segunda, fizemos um golo que estava anulado, infelizmente tem sido sempre por pequenos detalhes. Volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR. Isso é um negócio muito sério, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, mas tudo bem, Abel, eu também não. Agora é o seguinte, ó, ele falou dessa expulsão aí, ele se referiu ao lance do Gregory do Botafogo no meio de semana pela Copa do Brasil, foi expulso no jogo contra o Bahia, e aí ele cobrou o mesmo critério. Por quê? Porque é critério individual, não tem uma coisa que valha para todo mundo lá. Então vai lá e apita como quer. E neste jogo, ontem eu falei com a Renata Ruel sobre isso. Este jogo tinha o que a gente, na semana passada, eu até brinquei com a Dani, que eu não queria nem saber o nome do cara que era do VAR, que eu esperava que segunda-feira não fosse ele que fosse se tornar famoso. Porque é um cara muito menos experiente do que o árbitro que estava em campo. Sim. Então, acho que neste momento, a não ser no lance do Rony, que ele chamou, porque ele falou, pô, aqui... Não tem jeito, não tem jeito, né? Aí não é culpa do árbitro, não foi ele que interpretou, foi o assistente que está marcando uma coisa errada. Ele foi e chamou o VAR, ainda bem e tal. Mas neste lance, que eu acho, falei ontem com a Renata, e assim, tinha que ter um vermelho e um amarelo. Porque o Richard Rios também faz uma falta brava antes, ele entra com o corpo. Aí seria o amarelo. Para ele e o vermelho para o É a avaliação da Renata, inclusive. O para um e para outro. É a favor do Flamengo, porque quem faz primeiro é o Richard Rios. Exatamente. Mas depois vem a agressão. Mas aí eu acho que, como o árbitro está ali, nem sei se tão perto, o árbitro está até meio encoberto ali, nessa ele não estava tão pertinho. Eu acho que aí faltou coragem para ele chamar um cara de Copa do Mundo, Libertadores, finais de Copa do Brasil, um cara do tamanho do árbitro que estava em campo. Sim. Acho que ele falou, vou deixar para ele. Se fosse o contrário, como eu sempre digo que o Zinho citou, se o bom tivesse do VAR e o aprendiz estivesse lá embaixo, talvez o bom do VAR chamasse, dá uma olhada aí para ver se você não vai ter outra atitude. Alguém mais experiente no mais VAR, experiente. O bom que eu falo é o sentido, eu não estou falando que o do VAR não seja bom, é porque ele é muito menos experiente do que o Wilton que estava lá. Em campo, que chega grandão ali para ver chega grandão e marca só uma, mas enfim... Não tem, eu já rasguei tantas páginas aqui, Pascoalzinho,
Manda eu escrever, ó. Escreve aí que esse lance vai se repetir e não vão marcar. Luzinho, Aí pô, depois, pode escreve escrever de aí novo. que esse lance vai acontecer e vão marcar. Mas você pode escrever de novo aí que vai ser uma outra avaliação. Mas quando o Zinho falar, ô Zinho, eu vou escrever que árbitro fez isso, entendeu? Neste caso aí, ó, o Wilton não expulsou. Pra daqui 5 jogos, vamos ver o que ele vai fazer O próprio no lance Wilton, parecido. bom isso. O próprio, porque como eles são diferentes, cada um tem o seu critério pessoal. Ah, eu acho que essa não foi, eu acho que aquela não foi. E aí a gente fica olhando o lance e fica sem saber o que dizer. Porque a gente disse que tinha que expulsar, agora aqui não tem, né? Porque são... No lance do São Paulo no meio de semana, o Caleri deu uma cotovelada no jogador pois do é. Atlético Goianiense. Mas era outro hábito, aí ele acha que não. Puxa vida, não ter visto aquilo me surpreendeu. Tanto que quando sai a cotovelada, o Arboleda tá dentro da grande área e fala assim, Jesus! Vocês viram esse lance, não? O Arboleda bota a mão no rosto e fala, e nesse jogo, Pascoal... Diga. Ô, Pascoal, e nesse jogo, o VAR entrou em ação para chamar, para mostrar o lance do pé alto lá do volante, né? Isso, do Luciano, do Goiás, foi gerou a Atlético Goianiense, foi expulsão. Goiás. É isso aí. Do volante do Goiás, do Marcão, volante do Goiás, que acabou sendo expulso de campo. Mas a do Caleri eles não viram. Então, quer dizer, eu estou falando do Caleri, eu estou falando do Eric Pulgar, né? Estamos falando do Rafael Veiga, que são jogadores de time de ponta. Porque se a gente for exemplificar os outros, os caras vão dizer, tá vendo? Eles não falam do time grande. Eu estou falando de todos eles que jogam em time expressivo no futebol brasileiro. Que também mereciam um cartão vermelho, mas o VAR, por um motivo que ninguém sabe, por alguma situação que as pessoas desconhecem, acaba não mostrando esse danado desse cartão aí. Acho que no final da história, o John Textor, que já falou um monte de bobagem, vai enlouquecer. Que se ele... Isso é um prato cheio pra ele. Se ele ficar pegando aqui, pegando ali, ele não vai entender, não vai ter máquina. Ele não vai mais cuidar do Botafogo, não vai ele ter só vai cuidar programa disso. que mostre pra ele, ó, aqui. Então tá aí, nação, as informações do Flamengo aí dessa partida contra o Palmeiras. Agora é virar a chave e pensar na Libertadores da América, partida contra o Bolívar. É uma partida decisiva, é no Maracanã. O Flamengo precisa do apoio da torcida e o seguinte, o resultado que fizer ali no Maracanã pode influenciar até mesmo na partida de volta que vai ser na Bolívia. Por isso o Flamengo precisa decidir nessa partida e para isso precisa ter o apoio da torcida dentro do Maracanã. O Tite deve fazer mudanças para essa partida, não vamos ter o Cebolinha, não vamos ter Matias Vinha e pode ter mudanças aí na formação tática do Flamengo. A informação que nós temos é que o Tite já vai testar algumas possibilidades para essa partida. Lembrando que o Bolívar com certeza vai vir totalmente fechado, vai vir para tentar fazer aquele famoso antijogo para tentar não tomar gols, né, nessa partida. Então vamos ver o que vai acontecer referente à partida da Libertadores. Agora eu gostaria da sua opinião. Para você, quem deve entrar no lugar do Everton Cebolinha? Lembrando que o Bruno Henrique, se eu não me engano, está suspenso nessa partida. Aí, meus amigos, vamos ver o que o Tite vai preparar para o Flamengo para entrar em campo contra o Bolívar. Coloca a sua opinião nos comentários e já deixa seu palpite. Deixa seu palpite registrado. E, meus amigos, é torcer demais pro nosso Mengão fazer uma boa partida na Libertadores, tá certo? Não se esqueça, dá aquela moral aqui no canal, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações, ó. Se você está assistindo pela televisão, corre rapidinho, pega o teu celular, coloque assim, Meu Mengão React no YouTube e se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias nós trazemos as informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Então dá aquela moral, ó. Nós somos uma família, lembre disso. Torcemos pro mesmo time. Independente se você tenha uma opinião diferente da minha ou se você tem opinião diferente de outra pessoa, que comente aqui embaixo, respeite a opinião, tá bom? Torcemos pro mesmo time, queremos que nosso time venha vencer e seja campeão. E é isso que nós precisamos, pessoal, nessa quinta-feira na Libertadores da América. A torcida precisa apoiar o Mengão, independente da situação que nós estamos passando, que não estamos vendo um bom futebol. Estamos aí nas disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então não podemos deixar passar como águas por entre nossos dedos das mãos, tá bom? Então vamos torcer, vamos confiar, vamos apoiar e a gente se vê no próximo vídeo.